Eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Que diz assim: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai Todo-Poderoso, essa é a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós o que precisamos aprender nessa noite. Fala com a tua igreja, nos dá a porção que o Senhor preparou para nós. Fala conosco o que nós precisamos ouvir, aprender nessa noite, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto, ele instrui os seguidores de Jesus a serem as suas testemunhas. E o versículo começa dizendo que tem um poder sobrenatural, um poder vindo do trono lá da glória. E esse poder, ele é possível na vida daqueles que recebem o Espírito Santo. E aí ele diz: vocês serão minhas testemunhas, a começar do local onde você está, e progressivamente você vai sendo levado em outros lugares, e você vai testemunhando, e você vai demonstrando esse poder e essa autoridade que o Senhor Jesus tem nos dado. Primeiro ponto é a capacitação divina. Não é só você dizer assim: agora eu sou crente e agora eu tenho poder. Porque, irmãos, os discípulos, eles estavam com Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles viam os milagres de Jesus. Eles estavam ali ouvindo as pregações de Jesus, mas eles ainda não tinham o poder. Mostra para nós que só porque você vem à igreja, só porque você frequenta os cultos, não significa que você tem o poder. Ah, mas eu louvo. Não significa que você tem o poder. Eu presenciei milagres. Não significa que você tem o poder. Porque Jesus vai condicionar esse poder e essa autoridade justamente ao momento em que os discípulos recebem o Espírito Santo. Irmãos, é quando recebe o Espírito Santo na nossa jornada diária. Quantas oportunidades nós encontramos de sermos testemunhas de Jesus? Você já se perguntou por que você não consegue? Quantas oportunidades você testemunhar de Jesus na sua vida, mas muitas vezes você não consegue testemunhar. Muitas vezes você não consegue falar, muitas vezes você não consegue, dizer para as pessoas aquilo que o Senhor fez na sua vida, porque ainda está faltando poder. Está faltando poder, irmãos. A promessa do poder do Espírito Santo não era apenas para os discípulos naqueles dias, não. É para nós hoje. É para a igreja do Senhor, aqui na nossa geração, nesses dias. A diferença, irmãos, é na busca. A diferença está na busca. Porque no capítulo 2 vai dizer assim que eles estavam no mesmo lugar. Eles estavam fazendo as mesmas coisas. A impressão que eu tenho é que eles estavam adorando em espírito e em verdade. A impressão que eu tenho é que eles estavam louvando ao Senhor, dando o melhor louvor. A impressão que eu tenho é que eles estavam naquele lugar ali e na presença do Senhor, e eles não queriam sair da presença do Senhor. Essa é a impressão que eu tenho. Às vezes as pessoas acham que vir à igreja todo dia é cansativo. E nós nem estamos aqui todos os dias. Tem gente que acha que ir para a casa do Senhor adorar é cansativo. E você nem vem todo dia. Irmãos, tem gente que troca a casa do Senhor por qualquer motivo. Hoje eu não vou porque eu estou com dor. Hoje eu não vou porque eu estou cansado. Hoje eu não vou. E aí você começa a procurar desculpas para não ir à casa do Senhor. E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha a diferença de quem busca, irmão.
E olha a diferença de quem não busca, olha a diferença, mas nós somos a geração que queremos ter o poder, que queremos ter a autoridade, que queremos fazer o sobrenatural, nós queremos ver os milagres acontecendo, mas está faltando poder. Está faltando poder, irmãos. Olha o que diz o versículo, vamos analisar esse versículo. Porém, quando o Espírito Santo vier sobre vós, receberão poder. Se não tem poder, não tem Espírito Santo. Se não tem poder, não tem Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele vem para habitar em cada um de nós. A Bíblia fala que nós somos a habitação dele. Nós somos a morada dele. Mas ele não vai habitar em alguém que está em cima do muro. Ou você está na presença do Senhor, ou você está fora da presença do Senhor. A Bíblia conta a história de um jovem chamado Eutico. E a Bíblia fala que enquanto Paulo pregava, ele estava na janela. E a impressão que eu tenho é de que Eutico estava querendo colocar um olho fora e o outro dentro. Mas ele dormiu, caiu da janela do terceiro andar e ele morreu. Naquele dia Paulo foi lá, orou e ele reviveu. Mas Paulo estava cheio de quê? Poder, autoridade. Meus irmãos, tem que ter poder e tem que ter autoridade. Mas para ter poder e autoridade tem que ter o quê? O Espírito Santo. Ah, só minha carteirinha de crente não serve não? Não. Mas eu vou dizer bem forte, eu sou crente. Não vai resolver não, meu irmão. Sabe por que não vai resolver? Às vezes eu costumo, quando eu coloco os parabéns para as pessoas, sempre eu coloco que o Senhor restaure a sua saúde física, emocional e espiritual. São três coisas diferentes. Eu falava com os jovens e adolescentes hoje à tarde, para entenderem melhor, eu dizia assim, quando você sente uma dor de cabeça no dedo, você está sentindo uma dor física. Quando alguém fala alguma coisa de você, que você se chateia e quer descontar, agora mexeu no seu emocional. E se tudo isso tira você da presença do Senhor, arrebentou também agora o seu espiritual. Precisa de restauração. E começa pelo físico. Não, foi alguém que pisou no meu pé, mas criou um calo, está doendo. Você diz, eu podia pisar também. Já perdeu aí a saúde física, também já perdeu o emocional. E agora o espiritual também foi embora. Precisa de restauração. Mas nós somos esse povo que quer demonstrar poder e autoridade com ainda, sabe, essas linhas de pensamento. E a Bíblia diz, a sua luta não é contra as pessoas, contra carne e sangue, mas contra potestades, principados nas regiões celestiais. Quando nós começamos a entender que existe uma guerra, que existe uma luta e que para vencer ela precisa ter poder e precisa ter autoridade, e esse poder e essa autoridade está vinculado justamente a você receber o Espírito Santo. Deixar que ele habite dentro de você. Sabe por quê? A boa notícia é que ele já desceu. A boa notícia é que ele já desceu. Irmãos, nós já experimentamos um pouco da presença. A grande questão é que nós não deixamos ele fazer morada. Lembra uma canção, acho que é de Tales, que ele diz, todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem o quê? As tentações e nós temos que fazer escolhas. E nem sempre a nossa escolha é Deus, como diz a canção. Muitas vezes a nossa vontade é de descontar, muitas vezes a nossa vontade é de afrontar, muitas vezes a nossa vontade é de brigar, muitas vezes a nossa vontade é de fazer aquilo que as pessoas que estão no pecado estão fazendo. E aí, cadê o Espírito Santo? Foi embora. E ele está esperando um arrependimento, ele está esperando um recomeço, ele está esperando que você volte, ele está esperando que você corra para os pés do Senhor, ele está esperando que você reconheça que está cansado, sobrecarregado, precisando de alívio, que corra para ele e diz, Senhor, me ajuda, me socorre. Me socorre. Mas com que objetivo? Ou por que você quer que ele te socorra?
tem que ter objetivo. E aí o versículo vai dizer para que nós sejamos o quê? Testemunhas. E aqui entra algo importantíssimo. Sabe por quê? Para ser testemunha, é você primeiro se fazer presente em um lugar e você demonstrar aquilo que você viu, ouviu ou está vivendo. Você não pode ser testemunha daquilo que os outros estão vivendo. Eu costumo dizer que o Senhor quer que você tenha suas próprias experiências. Eu acho massa falar das experiências dos discípulos. Eu gosto de olhar para o texto quando diz assim, o povo pegava os doentes, colocava na calçada, olha, Pedro vai passar aqui, a sombra está de qual lado? Olha, está do lado esquerdo, está do lado direito, bota lá para a sombra passar por ele, porque se passar a sombra ele vai ser curado. Essa é a experiência de Pedro. O Senhor quer que você tenha a sua própria experiência. Alguém dizendo assim, olha, porque eu vou lá na casa da Marta, eu vou lá na casa do Rogério, eu vou lá na casa da Marta, eu vou lá na casa do Rildo, eu vou lá porque ele vai orar, ele está cheio de poder e de autoridade e vai acontecer milagre. Suas próprias experiências com Deus. Para isso você tem que ter poder e tem que ter autoridade. E ele diz, olha, ele vai começar justamente aonde? Dentro de casa. Ele diz, serei minha testemunha em Jerusalém. Ele diz, no local que você mora. E eu gosto de olhar para esse e dizer assim, olha, dentro da sua casa, onde todo mundo te conhece, todo mundo está vendo se houve ou não mudança. Meu irmão, ninguém melhor do que nossa casa para nos conhecer. Tem gente que fica até brincando. E o que foi que houve? Está doente? Tu não é assim, não. Tem gente que sabe que nós somos tão explosivos que quando nós mudamos, as pessoas de dentro de casa acham estranho. Sabe qual é a boa notícia? Quando alguém olha assim e diz, você está diferente, mas você está melhor. Você está diferente, tem algo diferente em você está melhor. Hoje eu estava no quartel e tinha um monte de gente lá. E quando eu fui entrando em um ambiente, uma das pessoas disse assim, olha, mas é bom quando tu entra. Parece que tem algo diferente que te envolve. E o ambiente é contagiado, como que tem uma energia. E ela fala assim, como que tem uma energia que está contagiando todo mundo e dá vontade de sorrir, sabe? Traz uma felicidade. Eu fiquei olhando assim, eu digo, eu conheço essa presença. E não é a minha presença. É a presença do Espírito Santo. Irmãos, é você que você sabe, querer ser testemunha, começa por onde? Dentro da sua casa. E eu meditava nesse texto e eu dizia, Jesus, eu quero entender mais. Porque às vezes nós queremos ir lá, sabe, bem distante, longe, na outra cidade. Mas está dizendo assim, olha, que tem que começar dentro da minha casa, dentro do local onde eu moro. Quem sabe o Senhor quer que você comece dentro da sua casa, a contagiar a sua casa, contagiar seus parentes, contagiar seus vizinhos. Você sair dela e ir na praça que você mora e ter poder e autoridade para ser testemunha de Jesus Cristo. Começar onde as pessoas lhe conhecem. Começar onde as pessoas possam ver o antes, durante e o depois. Antes de Jesus, quem era você? Andando com Jesus, quem é você? E quem você está se tornando? O Senhor só vai permitir que você vá, sabe, comece a andar progressivamente na outra direção, na direção de você testemunhar em outro lugar. Quando você conseguir testemunhar onde você está. Não, mas eu quero ir longe porque lá ninguém me conhece. Começa aqui, irmãos. Começa aqui. Começa aqui. Sabe por quê? Porque o mesmo poder que vai operar aqui, o poder do Espírito Santo que vai operar aqui, é o mesmo que vai operar lá. Mas ele não vai operar só lá. Ele tem que operar primeiro aqui. Você não pode ser levado a um lugar onde você não foi experimentado antes. Você não pode ser levado a outro lugar se você não demonstrou esse poder antes. Sabe por quê? Porque você pode até querer ir, mas estar preparado é diferente. Porque às vezes nós estamos numa igreja, ou quem sabe num culto como esse, ou cantando um louvor que nós estávamos agora, e vocês viram a presença foi real. Achei que nada desceu. E a impressão que nós temos é que está todo mundo cheio. A impressão que nós temos é que está todo mundo cheio de poder e de autoridade. Que a Shekinah é igual sobre todas as pessoas. Sabe onde é que você vai ver a diferença? É quando você sair pelo portão que estiver lá fora. A Shekinah vai permanecer em você. Poder
sobrenatural. Você vai sair com vontade de louvar quando você sair ali. Eu achei que está em alguém que está do seu lado e está tão forte, está tão intensa, que você está sendo contagiado a ponto de pensar que é você. Mas o Senhor não quer que você apenas pense, Ele quer que você tenha certeza de que você é a habitação, de que o poder está em você. Porque o poder do Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele faz com que cada um de nós sejamos cheios, sem ninguém precisar pegar do outro. Você não precisa pegar do outro, irmãos. O poder, sabe, a autoridade que Deus preparou para cada um de nós é individual. Ah, porque eu quero pegar o poder, a autoridade que está na Márcia, quem sabe que está ali no outro irmão, na Jó. Não, irmãos, não funciona assim não. Cada um de nós é preparado para receber uma porção de poder e de autoridade. Basta que você permita que o Espírito Santo, ele faça morada em você. Permita que ele faça morada. E aí você vai testemunhar na sua casa. Aí você vai testemunhar na rua que você mora. Aí você vai testemunhar na vida dos seus vizinhos. Aí você vai ser chamado, e eu gosto de dizer aos irmãos assim, você vai começar a ser incomodado de dia, de noite, alguém correndo atrás de você, vamos lá, vamos orar, ora por mim, e gente correndo atrás de você, querendo que você ore por causa do poder e da autoridade do Espírito Santo que está habitando em você. Isso é ser testemunha. É fazer com que o Evangelho chegue nos outros lugares. Eu achei interessante nesse final de semana no congresso, uma frase, uma das muitas frases que me marcou mais ainda. Ele diz, você não é só o profissional liberal que você pensa que é. Você é alguém disfarçado de profissional liberal, para testemunhar de Jesus Cristo com uma profissão que Ele te deu. Imagina alguém disfarçado de advogado, é só advogado? Não. Você é um advogado sendo levado em diversos lugares para testemunhar do poder do Espírito Santo na sua vida. Quem sabe você é só um professor que acha que está lá dando aula no colégio. Não, você é alguém disfarçado de professor para levar a boa notícia do céu para a vida daquelas pessoas. Que o Senhor possa nos ajudar a não perder o Espírito Santo. Que o Senhor possa nos ajudar a não apagar esse fogo que acendeu. E que possamos orar todos os dias pedindo que Ele cada vez mais nos deixe mais intenso. Que Ele nos enche ainda mais. Que sejamos cada vez mais cheios do poder e da autoridade. Feche seus olhos, eu quero orar. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos leve além. Que o Senhor nos leve além, Pai, de intimidade. Que o Senhor nos leve além, sabe, dessa busca. E que possamos experimentar como nunca experimentamos antes. Que possamos buscar e receber como nós nunca recebemos antes o poder e a autoridade. Que possamos testemunhar como os discípulos testemunharam naqueles dias. Deus, que possamos ser intensos na nossa geração, a ponto de vermos mortos serem ressuscitados. Que sejamos intensos, cheios de poder e de autoridade, a ponto de mandarmos enfermidades saírem das pessoas e elas saírem. Que sejamos intensos, Deus, a ponto de olhar para as pessoas e declarar que elas estão livres e libertas, e elas serem libertas instantaneamente, imediatamente. Que possamos ser intensos, cheios de poder e autoridade do Teu Espírito Santo, para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, aonde Ele nos levar, seja em casa, no trabalho, no ônibus que nós pegamos para ir para o trabalho, ou aonde o Senhor nos levar, que sejamos intensos, cheios de poder e cheios de autoridade, que sejamos instrumentos, que sejamos usados pelo Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito Santo, através de nós, Ele possa fazer o mover e o trabalhar que Ele tanto quer fazer nessa localidade, a começar pela nossa casa, a nossa família, os nossos parentes, os nossos vizinhos e as pessoas que moram nessa localidade. Que sejamos intensos, Pai, cheios de poder e autoridade, e não apenas intensos, mas que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, ao vermos as pessoas serem curadas, a começar
por hoje, aqui nesse lugar, as pessoas que estão orando, pedindo cura, pedindo restauração, que elas experimentem hoje o mover do Senhor, o agir do Espírito Santo, liberando cura, liberando restauração, levantando pessoas de leito de hospital, e os médicos ficando sem saber o que está acontecendo, mas nós sabemos que é o poder do teu Espírito Santo, agindo através da igreja que ora, que clama e que declara no poder do nome de Jesus Cristo. Nos reveste desse poder, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém.